Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos estar alinhadinhos com a Palavra de Deus, com a vontade de Deus, conhecendo cada vez mais este Deus tão maravilhoso, conhecendo Jesus, o Filho de Deus, conhecendo a Palavra de Deus. E em Sua Palavra, o Senhor nos fala sobre dicas de sermos felizes. O Senhor nos fala sobre bem-aventuranças. O Senhor nos fala sobre termos uma vida alinhada com Ele e vivermos dentro desta esfera de proteção e alegria, felicidade no Senhor. E no programa de hoje vamos conversar sobre uma bem-aventurança muito especial. Bem-aventurado quem não acha em Jesus motivo de tropeço. O que você pensa de Jesus? O que você fala de Jesus? Quem é Jesus para você? Vamos ver o que a Bíblia fala? Então deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. O Filho de Deus aqui esteve, aqui na terra. Deus que se fez homem, Deus que habitou entre nós, o Verbo se fez carne e, como diz João, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sim, o João, discípulo do Senhor, apóstolo João, escreveu o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo João, e ele nos mostra Jesus como Deus, como Filho de Deus. Nos mostra Jesus como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E foi através da Palavra que todas as coisas foram criadas, de acordo com as Escrituras. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse: haja separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. Hoje já se sabe que lá no fim do universo tem água, água acima do firmamento. Água não somente na estratosfera, nas nuvens, mas o Senhor disse: haja separação. E tudo foi pela palavra do Senhor: haja separação entre a porção seca e os mares. Aliás, e o mar, a Pangeia, a Pantalassa, haja separação. E sobre a terra o Senhor disse: haja árvores frutíferas, haja gramíneas, se cubra de vegetação, com sementes, com frutos, com flores, com beleza, com a fotossíntese, haja animais. O Senhor disse: povoem-se os céus de aves, povoem-se as águas de animais marinhos e de peixes. E o Senhor criou os animais, depois domésticos e selváticos. E, finalmente, Deus fez o homem. A coroa da criação, o finalmente, o ponto final, a cereja do bolo de toda a sua obra criada foi o ser humano. Alguém já disse que o homem é a média proporcional entre o macro e o micro, o macro-universo, tão grande que nós não temos as dimensões na nossa cabeça. Os números são altos demais. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, aqui dentro da nossa Via Láctea, a Próxima Centauros, a mais próxima, viajando à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, nós levaremos 4 anos para alcançá-la. Pouco mais de 4 anos para alcançá-la. Imagina o tamanho do universo. E o micro, quando nós vamos olhando uma célula, a perfeição de uma célula na sua multiplicação, em todos os processos de vida dentro da célula, e nós vamos vendo de que são formadas as células de moléculas, átomos. Quando estudamos o DNA e vemos a maravilha da sabedoria de Deus. Então dizem que o homem seria a média aritmética.
entre o macro, o grande universo, e o micro, o universo atômico, subatômico até. É tão lindo vermos o poder de Deus em Jesus, criando todas as coisas. Quem é Jesus? O Filho de Deus, a imagem exata de Deus Pai, a glória toda revelada nele. E o Senhor diz, olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, dos versos 2 ao 6. Quem é feliz em Jesus? Preste atenção. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João manda perguntar através dos seus discípulos, pois ele estava preso, estava no cárcere. Alguns pensam que João pergunta a Jesus para que seus discípulos possam segui-lo. Outros dizem que talvez João estivesse com dúvida porque Jesus pregava tão docemente, ensinava, curava, ressuscitava os mortos, abria os olhos aos cegos. Jesus operava sinais e maravilhas e eles pensavam que o Messias haveria de vir para restaurar o reino de Israel, para trazer Israel de volta a uma hegemonia mundial. E então eles haveriam de ver em Cristo, haveriam de ver no Messias prometido, haveriam de ver aquele que iria banir o Império Romano e levantar Jerusalém. Mas Jesus não viera com este propósito. Jesus não estava fazendo nada para ofender o Império Romano, ou lutar, ou juntar um exército, ou fazer algo nesta direção. Ele estava apenas cumprindo a agenda do Pai, o cronograma de Deus, em sua primeira vinda, vindo para a cruz. E a ressurreição, e a ascensão aos céus, e o envio do Espírito Santo. Jesus estava vindo na plenitude dos tempos. E ele manda dizer a João, falem com ele, o que vocês viram? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o Evangelho. Ou seja, o perfil do Messias no Antigo Testamento cabia inteiramente em Jesus de Nazaré. E Jesus trouxe essa palavra para João e para todos que estavam ouvindo: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado, feliz aquele que reconhece que Jesus é o Cristo, aquele que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, aquele que reconhece em Cristo o Salvador e o Senhor. Cristo é a pedra angular que foi rejeitada. Ele é. Em Mateus 21, 42 a 46, nós lemos assim: Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus cita para as pessoas da sua época, para os intelectuais, para os sacerdotes, aqueles que
eram humanistas, não criam nas Escrituras literalmente. Eram humanistas, não criam em anjos, não criam na vida eterna, não criam em milagres, como muitos hoje, chamados cristãos, estão com esta mesma filosofia humanista, dizendo que a Bíblia é cheia de lendas, dizendo que a terra e as coisas criadas não foram criadas em dias de 24 horas, dizendo que a Bíblia não é literal, que os milagres não foram assim. São céticos, não creem na palavra, como os sacerdotes daquela época eram os saduceus. E tinha também os fariseus, que criam na literalidade da palavra, que criam em milagres, que criam na vida eterna, mas não aceitavam Jesus como Messias. Não procuraram saber de onde viera Jesus, a sua linhagem. Não procuraram saber que Jesus nasceu em Belém da Judéia, que tanto por Maria como por José, ele era descendente de Davi, herdeiro legal do trono de Israel. Não procuraram saber como que Herodes, quando Jesus nasceu, mandou matar os meninos, todos com menos de 2 anos, na cidade de Belém, seus arredores, para alcançar, para matar aquele que os magos que vieram do Oriente para adorar disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Não, eles rejeitaram a pedra angular. Eles simplesmente disseram: não, ele não é o Cristo, ele não pode ser o Cristo. Não procuraram saber quem era Jesus. Não procuraram saber como Simeão e Ana, ali nas escadarias do templo, como Simeão tomou o menino Jesus, o bebezinho, e disse: Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eles sabiam que aquele era o tempo de vir o Cristo. Perguntaram a João Batista se ele era o Cristo, e João disse: não, é o que vem depois de mim. E quem veio depois de João? Jesus, Jesus de Nazaré. Mas rejeitaram. A Escritura já dizia que eles haveriam de rejeitar. A Escritura já previa isto, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Deus sabe todas as coisas. Bem-aventurados aqueles que não acham em Jesus motivo de tropeço. Por isso nós temos a pregação da cruz de Cristo. Olha o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 21 ao 25. Paulo diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo está falando da loucura da pregação. A rejeição vem, o deboche vem, o escárnio vem. Os judeus hoje, você pergunta: por que vocês não creem que Yeshua de Nazaré é o Messias? Eles dizem: porque ele morreu. Sim, mas eles não viram que ele ressuscitou. Eles não perceberam que Jesus ali na cruz estava citando o Salmo 22. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Não porque simplesmente o Senhor sentisse o desamparo do Pai por assumir a nossa culpa naquele momento, mas porque Ele queria que os judeus olhassem para o Salmo 22 se cumprindo ali na cruz. O Salmo que diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Os cravos foram colocados em suas mãos e em seus pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Não era um teatro,
era o cumprimento profético. Era Deus tirando a fotografia do futuro e mostrando lá no passado aos seus profetas o que aconteceria com a cruz de Cristo. E Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, rejeitado pelo mundo, debochado, escarnecido, mas é o Senhor, é o Messias, é o prometido de Deus, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, Ele é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo. É tão maravilhoso nós sabermos que a cruz do Senhor nos mostra exatamente o que o Senhor fez por nós. Nós não conhecemos Jesus humanamente, mas Ele é Deus homem. Jesus é tido como o número 2 ali na Trindade. Não simplesmente porque Ele é o segundo, não é isso. É porque Ele tem as duas naturezas, divina e humana. Ele é Deus que se fez homem. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem para que pudesse nos salvar. Nós vimos que os judeus o rejeitaram Jesus quando Ele se revelou como Filho de Deus. E essa rejeição foi algo tão claro ali no Novo Testamento. Olha o que João escreve no capítulo 8 do seu Evangelho, versículos 53 a 59. Está escrito, eles dizendo, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós disseis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus aqui, Ele está se revelando como Deus. Ele disse, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão se alegrou de ver o Messias, de ver tudo o que aconteceria. Ele se alegrou em ver o meu dia. Eles disseram, mas você não tem nem 50 anos, há quanto tempo Abraão morreu, viveu e morreu, e você diz que viu Abraão, que Abraão te viu, como assim? E Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é um dos nomes de Deus, é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, ao seu povo, ali no Egito, e no deserto. Eu sou o que sou. Vocês vão dizer, Moisés diga ao povo, eu sou, me enviou a vós. Não sabemos pronunciar o seu nome, Yahvé, Javé, Jeová. Não sabemos. WH, aliás, YH, WH ou JH, VH. Não sabemos pronunciar. Mas eu sou, me enviou a vós. E aqui no Evangelho de João, por 7 vezes, João mostra Jesus como Deus, quando Jesus diz, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, antes que Abraão existisse, eu já era Deus. Eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedras, vamos matá-lo. Isso é blasfêmia. Ele está se fazendo Deus. Houve uma rejeição total de Jesus. A rejeição dos judeus quando Jesus declarou ser um com o Pai. Vamos ver? Em João capítulo 10, de 30 a 38, nós lemos assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ai, eles não podiam suportar essa palavra de Jesus. Eu e o Pai somos um. Pegaram em pedras. Vamos matá-lo. Vamos acabar com ele. Bem, como eles podiam crer no Messias que teria sobre os seus ombros o governo com paz sem fim, um governo eterno? Como poderia o Messias reinar e governar eternamente se ele não fosse eterno? Se ele não fosse Deus? Eu e o Pai somos um. Era só olhar o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6, quando fala a respeito do Messias e diz, porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, wonderful, que significa cheio de poder. Maravilhoso, cheio de poder, conselheiro. Como poderia ser conselheiro se não fosse cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus? Deus forte. O Messias seria Deus forte. O menino que nasceu é Deus forte. Pai da eternidade. Como seria chamado Pai da eternidade? Pai do tempo, o Criador do tempo, se ele não fosse Deus? Príncipe da paz. Como haveria de reinar e trazer paz sem fim, se ele não fosse Deus, com autoridade sobre todas as coisas? Era só olhar as Escrituras, o que falavam a respeito do Messias. Um menino vos nasceu, mas eles rejeitaram. E quando disseram, nós vamos te apedrejar, Jesus disse, o que eu fiz? Qual obra? Abrir os olhos aos cegos? Ressuscitar os mortos? Por qual obra vocês vão me apedrejar? Legalmente. Disseram, não é pelas obras, é pelo que você disse. Você disse que é Deus. E Jesus cita o Salmo 82, que fala, eu disse, sois deuses. Mas ali o Senhor está, sois todos filhos do Altíssimo. Ali o Senhor está falando para a humanidade, para aqueles que creem nele e se tornam filhos de Deus. Mas ele diz, mas como príncipes, como homens, perecereis. Ou seja, somos filhos de Deus, mas jamais seremos deuses, porque Deus é Deus. Nós somos filhos de Deus e guiados pelo Espírito Santo e tendo o Espírito Santo em nossas vidas. É o que Jesus ensinou. E eles então tentaram apedrejar Jesus, mas Jesus simplesmente saiu, se ocultou, ele não morreria apedrejado.
mas sim crucificado, para que se cumprisse a Escritura. Ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos judeus. Continua sendo rejeitado hoje por tanta gente que acha, que sabe ou que prefere as trevas do que a luz. E você? Você crê em Jesus? Você se entrega a Jesus? Você quer ser um filho de Deus, ser um com Jesus e estar no Pai? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Toque em minha vida, encha-me com Teu Espírito Santo, capacita-me a fazer a Tua vontade, perdoa os meus pecados, dá-me a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor, lava-me, limpa-me, transforma-me, dá-me um coração puro, um coração inteiramente Teu. Perdoa-me e dá-me alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida. Ensina-me a Tua vontade. Eu creio em Ti, Jesus. Eu sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é bom, fiel, maravilhoso. Que você desfrute da alegria de ser filho de Deus, de crer no Senhor. Aprenda mais da Sua palavra e viva em Sua presença. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.